Gente boa, é Sexta-feira Santa, é um dia especial, é um período especial, um período de meditação e de contemplação do sofrimento e morte de Jesus, o Cristo de Deus. Também é um dia de agradecimento da vida e da vida eterna. Nessa noite, nós vamos observar alguns versículos durante o estudo bíblico e vamos pensar na palavra de Deus, nas palavras de Jesus, as 7 palavras da cruz. São 7 palavras que Jesus falou ali na cruz. Vamos conversar, vamos meditar sobre isso nessa noite de Sexta-feira Santa. E para iniciar o nosso momento de estudo bíblico de Sexta-feira Santa, vamos cantar o hino Entoa, ó Grei remida, o hino 171, a melodia 2, do nosso inário luterano. Entoa, ó Grei remida. A vida afortunada se
Queridos irmãos e irmãs, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, Senhor que nos cria, que nos sustenta, o Senhor que nos trouxe até aqui, o Senhor que enviou o seu Filho para nos salvar. A gente veio até aqui para louvar teu nome, para te adorar, para receber a tua palavra, para santificar a nossa vida. Cuida desses dias tão difíceis, cuida das pessoas que sofrem, cuida de cada um, de cada uma de nós. Que o Espírito esteja sempre presente, também agora, no momento de estudo da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. As 7 palavras da cruz. As últimas palavras de uma pessoa são normalmente guardadas, são relembradas com carinho pelos familiares, pelos amigos e amigas. Mas não há palavras mais importantes do que as últimas, as 7 últimas palavras de Jesus que foram pronunciadas na cruz. Tem relatos dessas palavras, e é o que a gente vai conversar hoje também. São 7 palavras, um número que na Bíblia, ali naquele contexto oriental, tem um significado sagrado, um significado de perfeição. Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã de sexta-feira. Isso, meu irmão, minha irmã, pode abrir na sua Bíblia e vamos seguindo assim para a gente continuar a nossa conversa. No estudo, você pode parar o vídeo no momento que você quiser. Às 9 horas da manhã de sexta-feira está em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Então, do meio-dia até às 3 da tarde, houve trevas, escuridão, uma coisa estranha naquele momento do dia, nós temos as trevas, uma grande e incomum escuridão. E isso você pode achar na tua Bíblia em Marcos 15, do versículo 33 até o versículo 37. Jesus ficou mais ou menos 6 horas na cruz, que pode ser divididas essas horas em 3 períodos. O primeiro período, à luz do dia. O segundo período, ali na escuridão, nessas trevas. A gente acha isso em Lucas 23, no capítulo 44. E o terceiro período, um período bem breve, após a escuridão até a morte. E aqui você pode procurar em Mateus, você vê o que aconteceu ali na hora da morte de Jesus. Pode parar o vídeo aqui e você vai pesquisar na tua Bíblia. Eu não vou dar o versículo e o capítulo, mas você vai até a parte da morte de Jesus e veja o que aconteceu aqui na hora da morte de Jesus, relatado pelo Mateus. Agora, para falar das palavras. As primeiras 3 palavras são faladas no período da luz. A quarta palavra no período das trevas. E as últimas 3 palavras, período final. Vamos lá então, a primeira palavra. Pega a sua Bíblia e vamos juntos ouvir a palavra e pensar um pouquinho nesse momento. Primeira palavra. Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo, ou não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Aqui a gente pode fazer já uma comparação. O coração humano, o coração pecador e o coração de Jesus, o coração santo. A gente vê uma grande diferença aqui. Em Jesus age por amor. Jesus, que é amor, ele age por amor. Jesus, mesmo naquela situação, na pior situação, ele perdoa quem o mata, perdoa
quem o crucifica. Ele perdoa incondicionalmente. Ele paga aquela prisão injusta, aquela morte injusta. Ele paga com perdão. Já o ser humano, como é que é o coração do ser humano? O ser humano é cego pela raiva. O ser humano guarda a mágoa. E o ser humano paga na mesma moeda. Então, a primeira palavra que eu quero que você guarde, meu irmão e minha irmã, é perdão. Tudo começa com o perdão. Primeira palavra. A segunda palavra: eu afirmo que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, capítulo 43. Então aqui nós temos 2 bandidos crucificados ao lado de Jesus. Um não se arrepende, um se arrepende. Um está naquele momento de desespero, outro desdenha. Esse que está à esquerda de Jesus, ele pede para que Jesus se lembre dele. A gente não entende, a gente não sabe qual que é a fé que ele tem. O que aquele bandido está querendo? Mas vai que ele leva a sorte, né? Vai que Jesus o salva. Dito e feito, ele morreu e acordou no paraíso. É o bom e velho ser salvo aos 45, aos 48, aos 50 minutos do segundo tempo, né? É uma história que às vezes pode gerar inclusive uma crítica, né? Uma crítica no sentido de, mas aquele ali foi mal a vida toda, foi perdoado no finalzinho. Pode isso, Arnaldo? Pode sim. Deus perdoa até naquele último segundo, último suspiro de vida. Então é isso aí, ele foi salvo. A segunda palavra, a primeira era perdão. Então a segunda palavra é salvação. Salvação. Vamos para a terceira palavra. Este é o seu filho, esta é a sua mãe. Jesus fala para João e para a Maria, que está ali, naquele momento de sofrimento, está chorando, aquele filho que ela tanto amou e tanto ama, aquele filho que ela cuidou tanto, aquele filho milagroso, o filho de Deus, mas é o filho dela, o filho da Maria, um filho sofrendo como um bandido. Ele não fez nada de errado, ele está ali morrendo. A mãe sofre muito, muito. Está desamparada ali, né? E o João está ali, a gente não sabe qual é a idade exata do João, mas Jesus pensa nos dois. Está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 25 até o versículo 26. Então, Jesus, ele cuida. Até naquele momento final, no momento da sua morte, ele está cuidando. Está pensando na sua mãe querida, no seu amigo, no seu discípulo querido também, né? Então agora ele vai ter uma mãe para cuidar. Ele vai ter que cuidar dela, vai estar com ela. E ela vai ter um filho adotado. Ela que foi mãe do Filho de Deus vai ter um filho agora ali, o João, seu discípulo amado. Então, Jesus sempre cuida. O amor supera até esse momento de extremo sofrimento, extrema dor, extrema angústia. Aquilo ali é um alento. Talvez até para o próprio Jesus, lembrando que ele também é um ser humano, então é um alento para ele ver os dois, um ajudando e amando o outro, e para os dois não ficarem sozinhos. Então ali Deus providenciou o necessário, né? Providenciou o necessário. Primeira palavra, perdão. Segunda palavra, salvação. Terceira palavra, providência. Deus cuida. É providência. Jesus está falando a terceira palavra. Quarta palavra, meu Deus,
Por que me abandonaste? Ou, na outra tradução, por que me desamparaste? Isso está em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Então Jesus está desamparado, está desolado, está vivendo um momento de horror e de tristeza, muito mais que isso, né? Aqui, o desamparo de Deus para o Filho, a ausência de Deus é o pior de todos os males. O reformador Martinho Lutero, ele diz que o inferno, ele entende que o inferno é a ausência de Deus. Se realmente o inferno é a ausência de Deus, então aqui quando Deus, o Pai, se afasta totalmente e deixa o Filho, é necessário naquele momento ele sofreu o nosso inferno, a nossa dor, sugar para ele os seus pecados, o nosso rancor, né? Então Deus se afasta, Deus o desampara Jesus. A ausência de Deus é o inferno. Então, a quarta palavra, sofrimento. É um sofrimento verdadeiro, é o pior que poderia existir. Jesus está sofrendo ali, os nossos pecados sendo sofridos na carne, na pele, na alma. Sofrimento, perdão, salvação, providência, terceira palavra, e a quarta palavra é sofrimento. Quinta palavra, vamos lá. Tenho sede. Essa é bem curta, né? Tenho sede. O Evangelho de João, capítulo 19, versículo 27. Tenho sede. Pensem que Jesus, o Verbo, a palavra, estava com Deus e era Deus, né? Estava lá desde antes da criação do mundo, antes da criação do tempo, né? Num princípio criou Deus os céus e a terra. Então quer dizer, ali foi criado o tempo e Jesus já estava com Deus. O Filho já estava com Deus. Mas aqui ele foi privado das mais básicas das necessidades: água. Ele está com sede, ele criou, ele ajudou a criar tudo, através da sua palavra, através do verbo, tudo foi criado, tudo que há foi criado, né? Do Gênesis, que a gente conhece a história. Então, quem criou todas as coisas não tinha nem o que beber. Então, a quinta palavra é necessidade. Perdão, salvação, providência, sofrimento. A quarta palavra, sofrimento. E a quinta palavra é necessidade. Vai guardando aí, irmão, irmã. Vão anotando, né? Vão anotando os versículos, vão caminhando juntos aí. Quinta palavra, necessidade. Sexta palavra, essa é bem conhecida, né? Tudo está completado. Tudo está completado. João 19, versículo 30. Tudo está consumado, outra tradução, né? Consumado. E vamos lá, vamos exercitar o nosso grego, né? Tetelestai. Tudo está consumado. Tudo está pago. Tudo que tinha que ser feito foi feito para a salvação, né? Essa palavra, tetelestai, tem um contexto jurídico aqui, né? Então, quando a pessoa ia presa, tinha todas as acusações no papel, ela cumpria a pena, seja lá quanto tempo for. Quando ela saía, então tinha um carimbo, e se carimbava em cima desse papel, com todas as acusações, escrito tetelestai, tudo está pago, tudo está consumado, tudo está consumado, tudo foi pago. Então, essa a maior missão do mundo, que a gente não podia fazer, a gente não podia cumprir, né? Ela foi e ela está completa, consumada. A gente não pode, a gente nem deve tentar completar a obra de Cristo, porque Ele já fez isso e Ele falou, tetelestai. Sexta palavra, completo. Volta aí na sua memória quais são
as 5 primeiras palavras e agora junta essa sexta completa. Perdão, salvação, vamos lá? E a última que a gente vai falar, a 7ª palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Jesus estava no controle de toda a situação, até nessa hora de sofrimento, de abandono, de angústia extrema, quando o Pai se afasta. Mas ele estava no controle. E assim, Jesus só morre porque ele entrega o seu Espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Então, a morte, que não é uma coisa original, não é uma coisa boa, a gente não deveria morrer, por isso a gente sofre tanto, por isso a gente se sente, inclusive, culpado pelo sofrimento, pela morte de outro ou a nossa. A morte marca separação, traz sofrimento. Mas em Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida, a morte é também aqui uma oportunidade para uma nova vida. É só passando pela morte que a gente vai ter uma nova vida. Tem que ser assim. Infelizmente, tem que ser assim. Ou, que é aquele método que a gente deseja, os cristãos desejam, na verdade, não morrer, e sim que Jesus volte antes da nossa morte, que Ele volte hoje, amanhã, domingo de Páscoa, segunda-feira, por que não? E que Ele volte antes da gente morrer, para que a gente não tenha que passar pela morte. Mas o segundo momento que a gente tem é uma oportunidade, através da morte, para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, essa 7ª e última palavra, passagem, é uma passagem para essa nova vida, uma vida eterna. Em Cristo, em Jesus, a gente tem a vida eterna. Então, essa última palavra da cruz, a última palavra de Jesus na cruz, passagem. Para concluir, as últimas palavras ficam na lembrança da gente, de quem a gente se despediu ou de quem se despediu de nós. Jesus, que é o Verbo, Jesus, que é a própria palavra, a palavra de Deus, e por isso toda a sua palavra tem importância e poder, pode dizer isso. Mas as palavras da cruz foram pronunciadas num momento de extrema dor, de extremo sofrimento, de angústia. Mesmo assim, são palavras doces, Iniciam, inclusive, com perdão e salvação e assim por diante. Então, são palavras perdoadoras, são palavras serenas, são palavras de segurança para aqueles que estavam ali, para quem estava olhando, para o João, que ficou ali ouvindo o seu mestre até o final, e para Maria, a sua mãe. Isto é Jesus e a palavra de Deus na nossa vida. Ele que é a própria palavra, o Verbo de Deus. Que Deus abençoe as palavras e a palavra sempre, sempre. Vamos continuar essa caminhada, vamos falar mais sobre isso, das 7 palavras da cruz, mais para frente, mas por hoje é isso. Vamos nos encaminhando, vamos meditando, continuar meditando aí nesse sábado de aleluia e domingo celebrar a Páscoa do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E que você, meu irmão, minha irmã, seja abençoado com a presença perdoadora de Jesus, Cristo de Deus. Que você fique em paz, que você tenha serenidade, sabedoria, que a sua noite seja boa. Desperte amanhã pela vontade do Senhor e Ele te abençoe, hoje e sempre. Amém.